trazer revelação das nossas vidas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade. Quero aqui agradecer ao pastor Luiz por estar dando uma oportunidade de ser um mensageiro desta noite. Quero externar os agradecimentos também ao meu companheiro, meu amigo de muitos anos, o presbítero Diogo. E quero agradecer a todos os ouvintes da palavra de Deus. Meus irmãos, abram sua Bíblia comigo no livro do evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu trago a paz do apóstolo Rodrigo Sampaio. Estive com ele hoje e ele mandou a paz do Senhor Jesus a toda nova forma. Amém? O bispo Edilson Lopes também falou muito bem do Senhor. Ele tirou de coração, pastor Luiz. Ele tem um carinho muito grande pela vida. Sabe o que eu entendo? O amor gera quando nós procuramos gerar ele. Eu acredito que você tem dado amor nesta igreja para que o seu líder te ame desta forma. Parabéns. Marcos capítulo 4, versículo 35. Todos encontraram? Eu quero avisar para todos que eu estou começando um novo voto na minha vida. Voto, pode falar, hein, pastor? Por isso que eu não fiz a minha barba. Às vezes você olha para mim e fala: nossa, esse bispo é relaxado. Não é, irmãos. Eu estou no mistério de Nazireu. Amém? Nazireu não pode tocar em mortos, não pode comer carne de porco, não pode tomar vinho e nem suco de uva, e não pode tocar no cabelo e nem na barba. Amém? Amém, meus irmãos? Sansão era um Nazireu. Sansão, ele tomou bebida forte, ele tomou vinho e perdeu a graça. Quando ele perdeu a graça, ele revelou um segredo para aquela mulher chamada Dalila, e ela cortou os seus cabelos. Quando ele cortou os seus cabelos, ele perdeu a sua força. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra do Eterno. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava, e outros barquinhos também o acompanhavam. Levantou-se um grande e forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, diga popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, diga travesseiro. Os discípulos o acordaram, despertaram clamando, dizendo: mestre, não te importa que perecemos ou morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta, acalme-se. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Feche os seus olhos por um instante. Vamos orar pedindo a revelação da palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos aqui nesta noite, Pai, mais uma vez transmitindo, trazendo a Tua palavra.
Pai, no nome de Jesus Cristo, eu consagro meu corpo, alma e espírito a Ti, meu Pai, para que eu seja o mensageiro desta noite, neste santo lugar, meu Pai, e que através da Tua palavra, meu Pai, o Teu povo venha receber a Tua graça, a Tua virtude, o Teu poder, meu Pai, e saia daqui, meu Pai, impactado pela Tua unção. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre o entendimento consciente, subconsciente de cada um aqui nesta noite, meu Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Se assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o teu irmão do lado, com todo respeito e reverência, e diga assim para o teu irmão: agora não fala comigo, porque eu vou me alimentar da palavra de Deus. Amém? Queridos irmãos, a Bíblia agora vem nos contendo uma palavra muito conhecida com grande conteúdo para nossas vidas. A Bíblia vem nos dizendo que Jesus Cristo de Nazaré, Ele está à beira do mar da Galileia pregando a sua palavra. E quando Jesus Cristo Ele prega a sua palavra, o paralítico começa a andar, o surdo começa a ouvir, o cego começa a ver, os sinais, os prodígios, as maravilhas começam a acontecer. De repente agora eu começo a perguntar para Deus: Deus, por que você gostava de pregar à beira do mar da Galileia? Deus agora começa a me dizer: filho, aonde eu pregava, a multidão me acompanhava. Então quando eu estava na beira do mar, o vento do mar, ele pegava a minha voz e começava a soar aos corações. E quando a minha voz chegava aos corações, os sinais, as maravilhas começavam a acontecer. A primeira revelação desta mensagem está sendo aberta agora para a minha vida e a tua vida. Ei, meu irmão, hoje Deus tem uma palavra ao teu coração, e quando a palavra de Deus entra dentro do teu coração, o teu cativeiro começa a mudar, os sinais, os prodígios, as maravilhas começam a acontecer. Eu não sei como que você entrou hoje nessa noite, nesse tabernáculo, mas uma coisa eu sei: você vai sair daqui com a tua vitória, você vai sair daqui com o milagre, você vai sair daqui vivendo o sobrenatural da parte de Deus. Deixa eu ver quem levanta a tua mão, rasga a tua garganta e dá o glória. A história continua nos dizendo que Jesus Cristo agora ele começa a entender que precisava atravessar o mar da Galileia. De repente eu pergunto para Deus mais uma vez: Deus, por que o Senhor precisava atravessar o mar da Galileia? Deus agora me diz numa revelação, dentro do meu escritório, numa madrugada, Ele começa a dizer: filho meu, eu precisava atravessar o mar da Galileia, porque na minha onisciência eu comecei a entender que do outro lado, na cidade de Decápolis, na Mesopotâmia, havia um homem chamado Gadareno, que estava possesso com mais de 6.000 demônios, uma legião. De repente agora, Jesus Cristo entende que precisava libertar aquele homem. Jesus Cristo, ele toma uma atitude, ele chega para Pedro agora dizendo: Pedro, prepara a navegação. Pedro naquela época era o presidente da companhia de pesca. De repente agora Pedro, ele se alegra. Pedro agora começa a chamar João, Bartolomeu, André, Tomé, começa a chamar os 12 apóstolos, dizendo: que coisa linda, Jesus Cristo vai entrar no nosso barco. Vamos mostrar para Jesus Cristo que nós conhecemos do mar da Galileia. Vamos mostrar para Jesus Cristo que nós conhecemos da navegação. Está tudo no nosso controle. Jesus Cristo agora, ele entra dentro do barco. Quando ele entra dentro do barco, ele toma duas atitudes. A primeira atitude, ele pega um travesseiro. A segunda atitude, ele vai para a polpa descansar. Segundo o historiador Flávio Josefo, naquela época, há 2.000 anos atrás, Jesus Cristo era 100% homem e Jesus Cristo era 100% Deus. Por ele ser 100% homem, ele sentia cansaço, ele sentia fome, ele sentia sede. Então ele queria descansar, porque ele estava o dia inteiro pregando
tua palavra. De repente agora, quando Jesus Cristo começa a descansar dentro do barco, o vento começa a bater, a tempestade começa a vir com grande força. De repente agora Pedro começa a lutar com aquela navegação, Pedro começa a lutar com aquele leme. De repente agora ele começa a entender que a água estava invadindo, o barco estava afundando, o barco estava indo a pique. Mas Pedro agora ele tem uma atitude. Pedro agora chama João, Pedro chama os 12 apóstolos e começa a dizer: olha, o nosso controle já perdemos, saiu do nosso controle, a minha sabedoria já era, perdemos, saiu da minha sabedoria, mas eu começo a entender agora que nós estamos andando com o mestre. Lembra quando o mestre estava dentro da cidade de Betânia e ressuscitou Lázaro? Lembra quando o mestre estava lá em Jerusalém, perdoou o pecado da prostituta? Lembra quando o mestre estava na fila do tanque de Betesda e levantou aquele paralítico? Lembra quando o mestre estava no deserto e multiplicou os pães e peixe? Olha, o mestre pode acalmar essa tempestade. Pedro agora vai ao encontro do mestre, do Yeshua, do Rabi. Pedro agora vai ao encontro de Jesus Cristo. Quando ele chega próximo de Jesus Cristo, Pedro agora desperta Jesus Cristo. Pedro incomoda Jesus Cristo dizendo: Jesus Cristo, tu não está vendo que nós estamos perecendo? Jesus Cristo, tu não está vendo que o barco está afundando? Jesus Cristo agora se levanta. Jesus Cristo agora olha para o vento, olha para a tempestade e lança uma palavra dizendo: vento, tempestade, se aquieta. E o vento da tempestade se aquietar. Sabe o que eu estou querendo te dizer, irmão? Talvez hoje Jesus Cristo entrou dentro do teu barco, e quando ele entrou dentro do teu barco, o vento, a tempestade começou a bater com grande força, que você começou a ver que o teu barco já está afundando. Mas fica tranquilo, eu venho na posição de profeta nessa noite de dizer: hoje Jesus Cristo ele se levanta dentro desse barco, ele olha para o vento, ele olha para a tempestade e dá uma ordem: vento, tempestade, aquieta, e ele vai beneficiar. Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver quem está entendendo. Levanta a tua mão, você profeta. Meu irmão, sabe esse vento lá na tua casa? Sabe esse vento no teu trabalho? Sabe esse vento no teu ministério? Sabe esse vento no teu sentimento? Sabe esse vento na tua vida? Ele vai se acalmar agora. Sabe por quê? Jesus Cristo chegou, 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 chegou. Três coisas eu aprendo com Pedro. Três coisas eu aprendo com Jesus Cristo. Primeira coisa que eu aprendo com Pedro: Pedro, ele era o presidente da companhia de pesca. Pedro conhecia do mar da Galileia, pastor Luiz, como ninguém. Pedro conhecia do barco como ninguém. Ele era o pescador. Uma certa vez Pedro, agora chamado Simão, ele está lavando as redes. Jesus Cristo precisa do barco para poder pregar a palavra. De repente agora Jesus Cristo chega para Pedro e diz: Pedro, eu preciso do teu barco, por que você está lavando as redes? Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, eu passei a noite inteira tentando pescar e nada apanhei. Eu conheço esse mar como ninguém, Jesus Cristo. Daqui a pouco o Zaqueu vai bater na minha porta cobrando os impostos. Daqui a pouco meu filho vai querer o meu sustento, e eu não consegui pescar essa noite. Sabe que eu entendo? Pedro, ele conhecia de pescaria, conhecia de navegação, conhecia do barco. Mas quando bateu aquele vento, quando bateu aquela tempestade, saiu do controle dele. Mas Pedro, ele teve uma atitude que chama a minha atenção. Pedro agora, ele larga o leme. Pedro agora começa a entender que a sua sabedoria, a sua força, o seu conhecimento não valia nada, mas tinha um que estava dentro do barco, que era o dono do barco, que era o dono do vento, que era o dono da tempestade, que era o dono de tudo. Se chamava Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que eu entendo, meu irmão? O momento hoje é você largar o leme. Para de querer conduzir o teu barco e deixa Jesus Cristo conduzir. Sabe por quê? Quando Jesus Cristo ele conduz o barco, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, e diz: a vitória, a vitória, a vitória, a vitória. Levanta a tua mão, diga assim: hoje eu largo o leme. Jesus Cristo toma conta do meu barco, do meu barco. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, hoje Jesus Cristo toma conta do teu barco. Vê se ele deu glória aí. Se ele não deu, você vai dar glória por ele.
largou o leme, que ele reconheceu que ele não poderia conduzir aquele barco, ele foi ao encontro de Jesus. Escuta, uma certa vez havia um homem que tinha muito dinheiro, mas não tinha felicidade. Havia um vazio dentro do seu coração chamado Zaqueu. De repente agora Zaqueu está dentro da cidade de Jericó. Levi corre até Zaqueu dizendo: Zaqueu, eu quero entregar as indulgências, eu quero entregar os impostos. Zaqueu olha para Levi e diz: Levi, você é meu funcionário, eu te pago bem, Levi. Eu te dou casa, eu te dou sustento. Por que você quer entregar tudo agora? Levi olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, eu estava na beira do caminho, eu encontrei um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele tirou o vazio do meu coração, ele mudou a minha história, ele mudou meu nome. Meu nome não é mais Levi, meu nome agora é Mateus. De repente agora Zaqueu olha para Mateus e diz: Mateus, eu quero conhecer esse Deus também, porque eu tenho um vazio dentro do meu peito, eu tenho uma angústia dentro do meu peito, eu tenho uma dor dentro do meu peito. Mateus agora aponta para a cidade, para a porta da cidade, e diz: olha, ele está entrando lá. Zaqueu agora foi ao encontro de Jesus Cristo, e Jesus Cristo pousou dentro da casa dele. Sabe o que é Pedro foi ao encontro, Zaqueu foi ao encontro, eu fui ao encontro, você veio ao encontro. Sabe o que Deus está me dizendo? Eu acalmo o vento, eu acalmo a tempestade, e ainda entro dentro da tua casa. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Eu sou profeta. Hoje você largou o conforto do teu lar, hoje você largou os seus afazeres, hoje você largou tudo para vir aqui. Ei, meu irmão, você veio ao encontro, você não vai voltar vazio. Hoje é a noite do teu milagre, é a noite da tua vitória, é a noite da tua conquista, é a noite que Deus marcou para te abençoar, te abençoar. Terceira atitude de Pedro. Quero dar um parabéns para a sonoplastia. Em nome de Jesus. Achou de bola. Glória a Deus. Estou um pouco rouco, pastor, pregando quase todos os dias. Segunda-feira foi na sede, terça foi na freguesia, ontem no culto no lar, etc. Né? A gente está correndo no campo. Escuta isso. Primeira atitude, ele largou o leme. Segunda atitude, ele foi ao encontro. Terceira atitude, uma das mais lindas que eu já vi na minha vida: contar o seu problema para Jesus. Pedro chega para Jesus agora e chega assim, dizendo: Jesus, tu não está vendo que o barco está afundando? Acabamos de ler. Jesus, tu não está vendo que o barco está indo a pique? Jesus, Jesus, olha o vento, olha a tempestade. Jesus, Jesus, já saiu do meu controle. Jesus, Jesus, nós vamos morrer, não tem como voltar, não tem como nadar, é muito distante. Jesus, de repente agora Jesus Cristo, ele começa a dizer para Pedro: Pedro, fica tranquilo, Pedro, eu estou dentro do barco, Pedro. Quando eu estou dentro do barco, Pedro, eu sou dono do barco, eu sou dono do vento, eu sou dono da tempestade, eu sou dono, Pedro, da situação que você está passando. De repente agora Jesus Cristo, ele olha para o vento, ele olha para a tempestade e lança uma palavra dizendo: vento, tempestade, aquieta, e teve que se aquietar. Sabe o que eu estou querendo dizer? Você não tem que contar a tua necessidade, você não tem que contar o teu problema para o teu irmão do lado, nem o teu patrão, nem o teu amigo. Você tem que dobrar o teu joelho e dizer para Deus. Você tem que contar a tua necessidade para Deus. Sabe por quê? Quando você conta a tua necessidade para Deus, ele se levanta e sabe o que ele acabou de me dizer? Filho meu, fala para a minha igreja que eu estou me levantando nessa noite. Ele dá. Três atitudes de Jesus. Três atitudes de Jesus. Primeira, ele entrou no barco. Barco, pastor Luiz, nos fala da nossa vida. Deixa Jesus entrar no teu barco, deixa. Mas quando ele entrar, não joga ele não.
Deixe ele permanecer. Bispo Fábio Dias, o gigante está se levantando. Bispo, a nuvem negra chegou. Bispo, o deserto. Bispo, o gigante é muito forte, está sugando as minhas energias. Eu estou perdendo a batalha. A muralha é muito extensa, eu não consigo atravessá-la, nada dá certo. Bispo, os principados, as potestades, as regiões, os dominadores estão querendo me atingir e está conseguindo. Sabe por quê? Porque você não está com Jesus no barco. Talvez você um dia colocou Jesus no barco, mas depois você acabou tirando. É mais ou menos assim. Está passando por uma necessidade, uma situação, coloca na mão de Jesus, no outro dia já tira. Isso é jogar Jesus no barco. Mas hoje Deus está me usando como um profeta, um ministro, um sacerdote, um representante dele hoje aqui na Doutor Reinaldo, para te dizer, ele está entrando no teu barco de novo. Aquieta o teu coração, fica tranquilo, ele nunca perdeu a batalha, é 100% de vitória. A tua batalha não vai ser perdida. Ele entrega hoje na tua mão. Aquieta o teu coração. Sabe por quê? Ele está entrando no barco. Ele está entrando no barco. No barco, no barco, no barco. Glória a Deus. Levanta a tua mão. Diga assim: Jesus, entra no meu barco nesta noite. Dá uma glória bem alto para ele. Segunda atitude. Quando Jesus ele entra dentro do barco, ele pega uma almofada. Em algumas traduções diz travesseiro. Almofada, travesseiro, no original significa descanso. Descanso. Bispo, eu não estou entendendo, eu vou explicar. Se Jesus está no barco, Jesus entrou no teu barco, sim ou não? Por que te preocupa tanto? Por que está dando murro na ponta de faca? Por que está tomando decisões precipitadas? Por que está dizendo ó céus, ó vida, ó noite? Está no barco ou não está? Então descansa. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Hoje Deus está colocando uma almofada na tua mão, dizendo: fica minha, fica tranquilo, filho meu, fica em paz, eu sou Deus, para você descansar. Eu já estou dentro da tua casa entrando com providência. Descansa, eu já estou no teu trabalho entrando com providência. Descansa, eu já estou na tua família entrando com providência. Descansa, eu estou dentro da tua finança, do teu banco, da tua conta, pedindo para você descansar. Fique em paz, fique em paz, descansa. Me prova, pregador. Diga assim: me prova, pregador. Me prova, pregador. Quando Pedro estava brigando com o vento, com a tempestade, o barco estava afundando. Na hora que ele descansou, que ele falou: opa, tem um que está lá que ressuscitou Lázaro. Tem um que está lá que curou o inferno, o paralítico andou. É Jesus. Vou ao encontro dele e vou descansar. Escuta isso. Presta atenção. Tira a tua mão. Tira a tua mão. Descansa. Terceira atitude. Jesus, quando ele pega o travesseiro, a primeira ele entrou no barco. Quando ele entrou, ele pegou o travesseiro. Quando ele pega o travesseiro, ele vai para a polpa. Quando ele vai para a polpa nos fala da frente do barco. É a frente. Quando ele está na frente do barco, eu começo a ter 4 revelações, irmã. Primeira, barco nos fala da nossa vida. Então ele está na frente da nossa vida. Quando ele está na frente da nossa vida, fica tranquilo, que ele nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Glória. Levanta a tua mão que eu vou profetizar.
Sabe aquela angústia que você está passando? Sabe o vazio que está dentro do teu peito? Sabe essa amargura? Sabe aquele marido que ainda não se converteu? O filho que está na droga? Sabe aquela vizinha endemoniada que fala mal de você? Sabe aquele patrão? Sabe aquela invejosa da tua empresa? Aquele invejoso? Sabe aquela pessoa que quer passar por cima de você, ser mais que você? Sabe aquele irmão que está querendo ver o teu mal, a tua derrota? Fica tranquilo, ele vai ter que ver com Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele está na frente da tua vida. Ele está. Glória a Deus! Glória! Eu falei 4 exemplos, sim ou não? Segundo exemplo, ele tem um título chamado General de Guerra! General de Guerra! Coisa linda é Bíblia, irmão. Bíblia Sagrada. Eu tenho livros, pastor Luiz, que custam R$1.500. Eu invisto no meu ministério. Eu gosto de estudar. Eu tenho um monte de Bíblia. Essa aqui é mais uma vez que eu comprei semana passada. Eu gosto e já vou engolir. Escuta isso. General de guerra. Eu fui estudar sobre general de guerra, sonoplastas. O general de guerra é aquele que organiza a peleja. É aquele que vai na frente da batalha. Segundo o historiador, há 2000 anos atrás, a época que houve esse fato que nós estamos hoje relembrando e vivendo nas nossas vidas, o historiador começa a dizer que o general, há 2000 anos atrás, ele teria que ir na frente. E eu pergunto, me prova. E Deus agora começa a dizer no meu íntimo: quando Davi pecou com Betsaida, Davi colocou o marido de Betsaida na frente da batalha, sim ou não? Sim. Sabe por quê, pastor? Porque ele era um general. General tem que ir na frente, nem que morra, mas tem que ir na frente. E quando eu começo a estudar essa mensagem e entender que Jesus estava na polpa, na frente do barco, eu começo a entender que ele é o general de é o que vai na. Sabe o que eu entendo, irmão? Hoje o general de guerra está se levantando em favor da tua vida e da minha. Hoje você pode ficar tranquilo, você não está sozinho nessa guerra. Tem um general carregado de fuzil, de metralhadora, dizendo: eu estou preparado para pelejar em forte. Aleluia! Segundo, terceiro, ele tem um título chamado Senhor dos. A palavra Senhor significa soberano, e algumas traduções significa Baal. Sabia que os demônios antigamente eram chamados de Senhor? Mas na nossa tradução cristã significa soberano. E exército significa homens preparados para a batalha ou para a guerra. E de repente agora eu começo a juntar os dois nomes, e eu começo a entender que o soberano está preparado para a batalha ou guerra. E quando eu começo a entender isso, eu vou estudar um pouco mais. E só quem está preparado para a batalha ou para a guerra é aquele que vai na frente. Porque o covarde nunca quer ir na frente, sempre quer ir atrás, sim ou não? Porque se o tiro do inimigo vier, não vai pegar nele. Mas o corajoso, como o senhor, pastor Luiz, mete a cara aqui, mete ou não mete? Eu sei que mete, meu irmão. Se o bispo gosta de você, se o apóstolo gosta de você, precisa de Deus. Então o que eu começo a entender? O soberano que vai na frente da guerra, ele está aqui hoje dizendo: não temas, porque estou entrando com providência na tua vida. Glória a Deus! Talvez a tua vida até hoje foi uma vida de derrota, de sofrimento, lágrimas. Talvez a tua vida até hoje foi uma vida que você começou e nunca terminou, sempre parou no meio do caminho, porque houve um exército maligno combatendo você. Mas fica tranquilo, eu sou profeta, esse exército maligno está caindo por terra agora, porque o soberano do exército
Quarto, desculpa. Ele é o rei dos. Eu estou te mostrando alguns exemplos de estar na frente, porque a polpa é a frente do barco. Barco nos fala da nossa vida. Eu estou falando alguns títulos que ele tem, que ele vai na frente minha e sua. Rei dos. A palavra rei significa aquele que ordena ou governa. Vamos supor, o rei de Roma, ele ordenava? Sim. Ele governava? Sim. E eu fui estudar. O rei, para ordenar e governar, ele tem que estar na frente da situação, tem que estar na frente da peleja, tem que estar na frente da guerra, tem que estar na frente de tudo. Porque não tem como alguém querer governar ou ordenar sem estar na frente. Quer um exemplo? Um exemplo bem claro? O obreiro tem autoridade. Parabéns todos os obreiros, foi bem recebido. Glória a Deus por todos os obreiros. Mas o obreiro, ele pode ordenar ou mandar na frente do pastor Luiz? Não. Porque o rei aqui é Jesus e você. Aleluia. Então, quando eu começo a estudar sobre Rei dos Reis, eu começo a entender que ele está ordenando hoje anjos guerreiros com espadas desembainhadas. Ele está ordenando hoje anjos guerreiros com espada de fogo para vir em teu favor acalmar esse vento. Não, você não entendeu. Se eu tivesse aí, eu já tinha dado glória bem alto, eu já tinha dado pulo na cadeira. Mas eu sou profeta, eu vou profetizar de novo. Hoje ele está dando ordem no mundo espiritual para os anjos guerreiros de igreja por você. Já está vindo, já está vindo, já está vindo. A história continua nos dizendo que depois que ele está na polpa, ele se levanta agora. E quando ele se levanta, ele olha para o vento, ele olha para a tempestade e lança uma palavra. Sabe o que eu entendo, irmão? Tudo foi feito pela palavra. É a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que restitui, é a palavra que muda a história, é a palavra que muda cativeiro, é a palavra que quebra protocolo, é a palavra que prospera, é a palavra que te dá um emprego, é a palavra que te dá uma família, é a palavra que te dá um ministério, é a palavra que entra dentro do teu ser, que começa a te libertar, que começa a te transformar, que começa a fazer de você uma nova mulher, um novo homem. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Hoje Deus está de pé no trono, olhando para esse vento, olhando para essa tempestade e lançando uma palavra dizendo: eu vou mudar essa história, eu vou mudar esse cativeiro, eu vou quebrar esse protocolo, eu vou prosperar essa igreja, eu vou mudar, eu vou libertar, eu vou restaurar, eu vou fazer a minha obra nesta família. Deixa eu ver quem está entendendo. Bate a mão no ombro do teu irmão e dá glória, glória, glória. Quando ele lança a palavra, o vento e a tempestade se acalma. E quando o vento e a tempestade se acalma, a bonança chega. Diga assim: a bonança vai chegar na minha vida nesta noite. Escuta isso. Uma quentinha do céu para você e para mim. Vale a pena passar vento. Vale a pena passar a tempestade. Porque não tem bonança, não tem vitória se não tiver vento. Não tem bonança, não tem milagre se não tiver tempestade. Quando o vento chega na tua vida, meu irmão, você pode ter certeza que vai ter bonança lá na frente. Quando a tempestade chega na tua vida, meu irmão, você pode ter certeza que vai ter milagre lá na frente. Ei, o vento, a tempestade é uma oportunidade de milagre, é uma oportunidade de vitória, é uma oportunidade de conquista, é uma oportunidade que Deus está te dando para você viver o melhor dessa terra.
bispo, só prova. Tá bom. Mas se eu perguntar para você se você já teve alguma vitória, você vai falar que já teve também. É porque o ser humano, pastor, só está preparado para ver a coisa ruim. Mas você não vê. Eita, agora eu vou pegar pesado. Mas se Deus falou, você não vê que aqui do lado, nesse hospital gigantesco, está cheio de pessoas entubadas no aparelho, por uma conta bancária lotada, querendo dar toda a fortuna dele para estar aqui no teu lugar. E você não valoriza isso que Jesus Cristo preparou. Talvez você não tenha a fortuna dele, mas você tem a saúde para dar, para exaltar, para glorificar. O vento bateu, fica tranquilo, oportunidade de bonança. A tempestade bateu, fica tranquilo, oportunidade de milagre. Deixa eu ver quem está entendendo. Três glória, três glória, três glória. A bonança chegou. Três coisas eu aprendo para finalizar. Três coisas eu aprendo para finalizar. Primeira coisa, Pedro quebrou o ego. Eu conheço o barco. Eu conheço a navegação. Você entendeu o mistério, né, filha? Eu posso. Eu sei, eu sou, eu faço. Você é nada de mim, Jesus. Pedro, você pode ser dono do barco, Pedro, você pode ser o presidente da companhia de pesca, você pode pegar até peixe com a mão no mar da Galileia. Pedro, eu sou Jesus Cristo de Nazaré, eu sou dono do barco, eu sou dono do peixe, eu sou dono do mar, eu sou dono do peixe, eu sou dono da nação, eu sou dono de tudo, Pedro. Você não é nada, Pedro. Você viu, Pedro? Com a tua força você não conseguiu, Pedro. Então teu ego está caindo por terra agora, Pedro. O mistério não é você, Pedro. O mistério é eu. O mistério é eu. Sabe o que eu entendo? O mistério não está em você, não está em mim. Está em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Pode aplaudir o entrega, pode. Dá a palma para ele. Segundo, os apóstolos tiveram experiência. Diga assim, me prova, pregador. Te prova. Quando eles chegam na cidade de Decápolis, na Mesopotâmia, havia um homem com 6.000 demônios. Uma legião é 6.000 demônios. 6.000. Aquele homem quebrava algemas, aquele homem quebrava cadeias, ninguém segurava aquele homem. Pode ler o texto. Quando eles chegam na cidade de Decápolis, aquele homem vem possesso de demônio, reconhecendo a soberania de Jesus. E quando aqueles demônios reconhecem, faz um pedido para Jesus expulsar e jogar os porcos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Os porcos seriam uma carne imunda para os judeus, para Jesus. Foi por isso que Jesus expulsou lá, porque seria imundície. A Bíblia diz: aquele que está sujo, suje mais. Mas eu começo a entender que se os apóstolos tivessem com um ego grande, eu posso, eu faço, eu sou, eu conheço o mar, eu conheço o barco, o leme está na minha mão, e aqui eu afunda. Os demônios não entram nos porcos, entram neles. Sabe o que eu estou querendo te dizer, meu irmão? Ego é pecado, soberba é pecado. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos. Escuta isso. Eles começaram a ter experiência agora. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Sabe essa torcinha que você está sentindo? Esse vento, essa tempestade, essa angústia, esse deserto, essa nuvem negra, esse vale que você está passando. Fica tranquila, minha filha. Deus, Ele vai te dar experiência. Ele está te amassando um pouquinho, Ele está te quebrando um pouquinho, Ele está te moldando um pouquinho, Ele está trabalhando na sua
vida um pouquinho. Sabe por quê? Porque amanhã você vai se deparar com uma legião de demônios e você vai ter uma habilitação para expulsá-lo. Amanhã você vai colocar a mão na cabeça de alguém e você vai curar esse alguém. Amanhã você vai começar a orar aqui e o paralítico vai andar ali. Amanhã você vai chegar no cortejo fúnebre e vai levantar o defunto. Sabe por quê, irmão? Esse vento não é para a tua morte, mas é para a tua experiência. Eles nunca tinham visto uma legião de demônios e agora eles viram. Terceiro, os porcos entraram na água. Diga água. 3 significados para água rapidamente. Jesus, não vai embora não, já estou terminando, 5 minutos. Primeiro significado da água: água purifica. Levanta a tua mão. Hoje tem purificação para a tua vida, meu irmão. Tranquilo, hoje eu vejo demônios morrendo que nem morreu naquela época, meu irmão. Hoje eu vejo demônios sendo afogado pela água purificadora na tua vida, meu irmão. Fica tranquilo, toda sujeira, todo demônio, toda carne imunda, toda malignidade, a bateria é tirada agora, porque a água purificadora vai manifestar na tua vida. Segundo, águas que saram. Águas que saram. Levanta a tua mão. Talvez você entrou hoje aqui com uma ferida aberta dentro do teu ser. Fica tranquilo, eu sou profeta, eu sou ministro, eu sou representante de Deus. Deus está me dizendo numa voz suave no ouvido direito, falando: meu bispo, meu filho, fala para minha igreja hoje que eu estou derramando água do céu. Eu vou sanar a ferida, eu vou curar a ferida, eu vou transformar essa ferida em milagre na vida de cada um. Terceiro significado da água: água que mata a sede. Eu estou só na água, eu não posso tomar toda hora. Eu estou tomando água de manhã, à tarde e à noite. Esse copinho aqui já era. Eu estou no jejum de 24 horas, ele sabe disso. Domingo, meia-noite eu parei e fui comer meia-noite da segunda-feira. Terça-feira, meia-noite eu parei, fui comer na meia-noite da quarta. Quinta-feira, meia-noite eu parei, vou comer hoje meia-noite. Estou em santidade para ministrar para a tua vida, meu irmão. Estou pagando meu preço. Águas que matam a sede. Aquela mulher no poço de Jacob, Jesus olha para ela e diz assim: olha, samaritana, todo mundo te rejeita, todo mundo te humilha. Você veio no meio-dia aqui porque ninguém vem buscar água ao meio-dia porque o sol é escaldante. Mas eu tenho uma palavra para você, samaritana. Se eu te der da minha água, você nunca mais terá sede. Sabe aquele demônio que está no porco querendo tirar a tua água? Sabe aquele demônio que está no porco querendo te dar sede para você morrer de sede? Fica tranquilo, quem vai morrer hoje é ele. Sabe por quê? Hoje tem água para matar a tua sede. Sabe o que Deus acabou de me dizer? Entrou pessoas por essa porta com sede de justiça. Entrou pessoas por essa porta com sede de palavra, de adoração. Fica tranquilo, hoje Deus mata a tua sede. A tua sede. Se coloca de pé. Fecha os teus olhos agora. Pega na mão do teu irmão agora. Fica de frente do teu irmão. Pode ser. Pastor, o senhor permite eu fazer isso aqui assim? De frente, todo mundo? O senhor permite? De frente, de 2 em 2. De 2 em 2. Isso, prepara um louvor abençoado aí. De 2 em 2. De 2 em 2. Vira de frente. De 3 em 3. Vira de frente. Diz assim para o seu irmão agora: irmão, Jesus está no meu barco e eu vou orar pela tua vida. E esse vento, essa tempestade que tem te assolado vai cair por terra agora, e a bonança vai chegar. Começa a orar por ele agora. Começa a orar por ele agora. Começa a orar pelo teu irmão 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 agora. Eu já sinto a presença do Eterno. O homem de branco já chegou hoje aqui nessa noite. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar o teu cativeiro. Hoje esse vento
Começa a orar. 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 Naira para ceia bacana. Eu cesso essas lágrimas hoje. Eu acabo esse vento hoje. Tu és levita minha. Alabala suribicana. Eu derramo meu poder agora. 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 Poder. 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 Prepara a cena bacana. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Esse vento vai se acalmar agora. Essa tempestade vai embora agora. Começa a orar. Começa a orar. Você não está só não. Você não está só não. Você não está só não. E já vai ser. Olha ele chegando aí. Chegou, 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 chegou. Fala pra ele, esse vento acabou na tua vida, meu irmão. Esse vento acabou na tua vida, meu irmão. Esse vento acabou agora. Acabou agora. Acabou agora. 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 Só porque está. Feche os teus olhos por um instante. Talvez você entrou hoje aqui e o vento está batendo forte. Talvez você entrou hoje aqui e a tempestade quer levar o seu barco a pique. Deixa ele entrar no teu barco.
Você que entrou hoje aqui nessa noite, talvez você um dia deixou Jesus entrar no seu barco, mas você acabou tirando ele, indo para o mundo e sofrendo. Ou talvez você nunca aceitou ele, nunca deixou ele entrar no teu barco e quer aceitar hoje. Você que quer fazer uma nova aliança e deixar Jesus entrar no teu barco, você que quer aceitar esse Jesus para entrar no teu barco, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Você que quer voltar para Jesus hoje, você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida hoje, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Sai do teu lugar. Deus me diz que tem pessoas aqui. Deus me diz que tem almas que Jesus quer entrar no barco e mudar histórias. Deus me diz que tem almas que Jesus quer entrar no barco e mudar a vida. Tem uma alma vindo ali. Aplauda bem forte, Senhor. Aplauda bem forte. Deus me diz que tem mais duas pessoas. Tem uma voz do teu ouvido esquerdo dizendo não vai, é vergonhoso. Mas tem uma voz saindo desse altar dizendo vem filho, eu vou entrar no teu barco, vou mudar a tua história. Cadê as duas pessoas? Sai rapidamente, Jesus vai mudar a tua história. Volta para Jesus hoje, volta, Ele está esperando esse momento. Aceita Ele hoje, vem, Ele está esperando este momento. Cadê você? Sai do teu lugar agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão, pode segurar o menino, né? Ele não fica, né? Só levanta a sua mão, você consegue? Diga assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu coloco a minha vida no teu altar. Senhor Jesus, me perdoa pelas falhas, pelos erros, pelos pecados, pelas atitudes que eu fiz, que não te agradou. Senhor Jesus, nessa noite eu volto, eu faço uma nova aliança, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Muda minha história, muda o meu cativeiro, escreve meu nome no livro da vida. Estenda suas mãos para a igreja. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entro em concordância com as palavras que a tua filha acabou de proferir, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida, muda a história dela, ser com ela, em nome de Jesus. Dá um abraço bem forte nela, aplauda bem forte, ele canta do céu. Irmãos, se assente só um instante, já estou terminando o culto, me perdoa por passar um pouquinho do horário. Calma aí. Irmãos, escuta. Eu sou lá da sede, desde o início. Eu e o pastor Edito Bispo e Edmilson Lopes começamos juntos a nossa caminhada, fomos consagrados juntos. Mas um dia eu senti a minha chamada, eu fui o pastor da Celso Garcia, fui o pastor do Rodoso, né? Eu pastoreava 3 igrejas da Plebe, 3 de uma vez só. É ou não é? De uma vez só, 2 no Morro Doce e 1 na Celso Garcia. E um dia eu senti minha chamada. E eu fui para a minha chamada, e eu tive uma chamada de sucesso. Preguei em grandes congressos, maiores vigílias de São Paulo, congressos. Tive 8 igrejas. Tive um respeito, inclusive tenho até hoje. Fechei uma agenda ontem para Minas Gerais, Uberlândia. Vou estar pregando em Uberlândia no mês que vem. Mas um dia eu deixei Jesus para o lado meu barco. Eu deixei a soberba, eu não quis dar ele. Eu pensei que eu poderia conduzir o meu barco sozinho. E eu tive uma fraqueza. E o diabo entrou no meu ministério. Eu fechei as minhas 8 igrejas, assim não, presbítero. Fechei minhas 8 igrejas, perdi meu casamento, minha esposa foi embora. E eu passei um vento muito grande. E eu lembro que eu estava dentro da minha casa. Eu moro numa casa abençoada, num condomínio fechado, pela misericórdia de Deus. E eu estava pensando no suicídio, porque o demônio estava dentro da minha casa. Eu já estava fraco, caído, pensando pessoal. E de repente agora, eu estou dentro da minha casa e eu começo a ver o demônio querendo me ceifar. O demônio começava a falar para mim, se mata. Se joga da janela, mora no sobrado, ele se joga da janela. E eu disse assim para Deus em espírito, eu falei, Deus, se o Senhor ainda quer me usar na terra como um profeta, que nem o Senhor me levantou, como um ganhador de almas, como hoje, o Senhor me dá um sinal, traz alguém aqui. No outro dia,
estava o apóstolo Rodrigo Salgado, o presbítero Cleito, na minha casa, batendo na minha porta, dizendo: eu vim te resgatar. Foi um dos maiores resgates que eu já vi na minha vida. Quando o apóstolo me abraçou, toda a barriga, porque eu comecei a chorar no ombro dele. E ele falou assim: você é um bispo respeitado no Brasil, você tem um ministério de sucesso, você não pode ficar nessa posição, vem que eu vou te ajudar. Glória a Deus. Me abraçou, me reconheceu. Hoje eu estou do lado dele, eu trabalho, hoje eu sou funcionário da sede, mas eu estou reconstruindo a minha vida. Olha eu sem aliança, minha esposa ainda não morreu. Eu tinha carros de luxo, ele sabe, eu tinha C4 Paus, tinha Vitamin, 16 válvulas 4x4. Tive muitas motos, perdi. Estou reconstruindo a minha vida. Eu quero pedir para você, eu não quero pedir dinheiro para você, já tirou o dízimo e oferta. Mas o apóstolo Rodrigo Salgado, ele me permitiu fazer isso, ele me ungiu para isso. Ele falou: ó, você vai lá transmitir a unção que está sobre a minha vida, o ministério sobre a vida deles. Se você sentir no teu coração e me ajudar a construir a minha vida, colocar um bloquinho no meu ministério, para que eu possa continuar pregando a palavra que você recebeu hoje, eu trouxe uma mensagem linda. O vaso nas mãos do oleiro foi pregado na Avenida Mutinga, aqui na sede. Explodiu tudo na sede, explodiu no modo de nós falar, né? Foi muito forte. 6 almas aceitou Jesus e houve um mover. Aqui eu explico tudo que é um vaso, nós na mão do oleiro. Ele vai lá fora pegar o barro, ele traz paularia, ele limpa, quem limpa dói, depois ele amassa, amassar dói, depois ele põe na roda, depois ele molda o vaso. Eu explico tudo aqui. Muito linda essa mensagem. Teve uma irmã que me disse: bispo, eu estava escutando um DVD na minha casa e o meu marido, aquele nordestino bravo, não aceitava crente. E ele começou a ver a gritaria do DVD, a mensagem, porque nós gritamos assim mesmo, eu só prego assim. E de repente ele parou na sala e perguntou: quem é esse todo gritando? Ela falou: é meu bispo. Aí ele pegou e sentou e começou a dar risada. Olha, por que ficar gritando? Só que mal ele sabia que a mensagem estava entrando no coração dele. Sabe o que aconteceu? Se converteu. Hoje é um presbítero na casa de Deus. Porque ela tinha uma mensagem dentro da casa dela. Graças a Deus. Irmãos, leva uma mensagem para tua casa e me ajude a construir um bloquinho na minha vida de novo. Não está fácil, irmãos. Muitos fecham a porta, né? Muitos dizem na minha casa: você caiu, porque eu era um apóstolo também. Eu era o apóstolo Fábio Dias. Sou muito respeitado. Olha meu Facebook lá. O apóstolo Rodrigo Salgado não pôde me reconhecer como apóstolo, porque o estatuto da igreja só permite um apóstolo. Mas ele falou: para mim você é um apóstolo, mas eu vou te reconhecer como bispo. Então, meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Muitos me rejeitam. Muitos olham para mim e não aceitam a regeneração de Deus na minha vida. Não aceitam a volta por cima de Deus na minha vida. Mas eu tenho certeza que você é diferente. Você está debaixo de uma cobertura de um ministério muito forte, do qual ama, prega o amor e prega a restauração. Igreja do Evangelho Benedito eu conheço, não de me falar, mas sim de andar. Eu comecei com ela. Nem tinha musical no tempo que eu fui lá. Quem me consagrou a pastor foi o apóstolo Rodrigo Salgado. Eu conheço o apóstolo Rodrigo Salgado, não de me falar, mas sim de andar. Eu vou na casa dele. Semana passada eu estava na casa dele também. Então escute bem. Se você sentir em colocar um bloquinho no meu ministério, na minha vida, para que eu possa me restaurar, eu vou estar ali. O senhor permite, pastor? Eu vou estar ali e eu vou te ungir. Se Deus me usar em revelação, amém. Eu tenho esse dom lindo também. E tudo que eu entreguei, graças a Deus, se cumpriu. Inclusive com o carro do apóstolo. Eu estava dentro da sala com ele, ele tinha vendido a Q7 e a BMW para pagar, sim ou não? E eu estava dentro da sala. Eu dei uma rajada de língua, apontei o dedo de mim e falei: ó, Deus vai te dar um carro. No outro dia ele pegou e me deu um abraço e falou assim: Gordão, ele me explica com o outro, ele está te cortando assim. Ele falou: Gordão, você é profeta. Eu falei: por que eu sou profeta? Porque eu ganhei um carro ontem. E um dia antes Deus me usou para isso. Eu vou estar ali, eu vou te ungir. Eu vou colocar o óleo na minha mão. Você tem que comprar um DVD. E se Deus me usar na profecia, mas se não usar, não fique triste, porque Deus não quis falar com você. Mas você vai sair daqui ungido pelo poder e a graça de Deus. Amém, meus irmãos?
Eu vou estar ali com os meus DVDs, me ajude, leva uma mensagem para tua casa, é linda. E você vai ajudar no teu ministério, vai ajudar com a gasolina, vai ajudar com o alimento no meu lar, vai ajudar com que eu possa pregar a palavra, vai ajudar com que eu possa continuar a obra missionária na terra. Amém? Pastor Luiz, obrigado pela oportunidade. Eu vejo uma chave chegar por esses dias você estava dentro da tua casa preocupado com uma situação, dizendo: Deus, por que aconteceu isso? Eu estava do teu lado dizendo: filho meu, eu estou contigo, foi eu que te coloquei, eu te capacitei, eu vou te honrar, te prepara, eu estou colocando uma chave nessa mão, te prepara, eu vou te surpreender. Eu vejo uma faixa no teu peito escrito campeão. Alguns não acreditam, se levantaram. Eu vejo 2 casais que saíram daqui falando mal, vai ter que voltar, porque eu sou Deus na vida, eu te amo, eu vou te pregar.